Boa tarde. Hoje é dia 29 de maio de 2026. O Grupo Ecoconjuntura está novamente reunido, tá cá, para apresentar nosso podcast semanal. Hoje, o IBGE apresentou as contas nacionais trimestrais correspondente ao primeiro trimestre de 2026, tá? Na verdade, a gente não tem muitas surpresas, tá? O PIB cresceu no primeiro trimestre de 2026 contra o quarto trimestre de 2025, considerando a série já desazonalizada, 1,1%, que era mais ou menos o que a maioria dos analistas, ou a mediana dos analistas, estava esperando, tá? Ou seja, não tivemos grandes surpresas. É claro que em algum outro setor, como por exemplo a agropecuária ou ainda na construção civil, a gente pode ter algumas estimativas diferentes do que aconteceu de forma efetiva. Mas, em princípio, a gente não encontra eh, pelo menos a partir do que era esperado, muitas coisas inesperadas, não? Mais ou menos acontece o esperado. Isso significa que o nível de atividade no primeiro trimestre de 2026 acelerou um pouco o seu crescimento se a gente considera o segundo semestre do ano passado. No segundo semestre do ano passado estava acontecendo uma desaceleração que a gente chamava de cíclica, que a gente percebia, um pouco associada à política monetária e à própria dinâmica do ciclo econômico, mas podemos ter tido neste momento, não de forma surpreendente, mas uma pequena retomada, não? De qualquer forma, quando a gente analisa o PIB em quatro trimestres, que tinha fechado o ano passado em 2,3, cresceu em quatro trimestres agora, dois, o que mostra também que continuamos com essa desaceleração cíclica, só que um pouquinho mais atemperada, não? Se a gente olha nessa métrica de quatro trimestres, tá? Apresentar um pouco alguns dos números ou algumas características do PIB. Vamos começar primeiro pela ótica da oferta, depois a gente analisa um pouco pela ótica da demanda. Quando a gente vê pela ótica da oferta, se você analisa o que aconteceu só no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre do ano passado, a gente vê um crescimento muito pequeno do setor agropecuário, não? Ou seja, cresceu só 0,7 contra quarto trimestre de 2025, não? Os setores que mais cresceram foram a soja ou a pecuária, tá? Enquanto que serviços cresceu 2%. Agora, eu acho que a gente faz mais sentido quando a gente está pensando em algumas tendências, pensar o que aconteceu no acumulado em quatro trimestres, não? Que dá uma versão um pouco mais ampla ou geral, não? Deixando de lado a volatilidade que acontece em cada trimestre. Então, quando a gente analisa o acumulado em quatro trimestres, a gente já comentou então que o PIB cresceu 2%, mas aqui a composição é a seguinte: o agro está crescendo 7,5%, não, em quatro trimestres, o que demonstra uma tendência que a gente já vê de algumas décadas da economia brasileira, não? O setor agropecuário crescendo muito, de forma muito forte, claro que muito mais forte que o resto da economia, tá? Sendo, apesar de ter uma participação pequena no PIB, ele sempre tem taxas de crescimento elevadas. Então, o agro 7,5%, indústria crescendo 1,3%, tá? Sempre indústria com alguns problemas, tá? Especialmente indústria de transformação, tá? É claro que quando a gente abre um pouco o comportamento da indústria, a gente vê alguns setores que crescem rapidamente, não? Então, no caso da indústria extrativa mineral, cresceu de forma bastante forte, não? 3,6. A construção civil também cresceu 2,9. Tá? Então, temos alguns setores da indústria
que não estão muito associadas ao ciclo econômico, que não são muito influenciados, às vezes, pela política monetária, ainda que a construção civil seja, tá? eh, que estão crescendo rapidamente. Então, destaque para então extrativa mineral com 3,6 na indústria e para a construção civil também 2,9, tá? E por último, o setor serviços cresceu o 1,8, tá? Também, quando a gente olha o setor serviços, temos alguns setores que cresceram rapidamente, não? Informação e comunicação cresceu 2,4, atividades imobiliárias cresceram também bastante, tá? Por outro lado, teve alguns setores, setor serviços, muito associados também mais à política monetária, juros altos, que tiveram taxas de crescimento negativa. Por exemplo, transporte e armazenagem caiu, tá? A atividade financeira também caiu, tá? Então, temos, tanto na indústria quanto em serviços, uma certa heterogeneidade no crescimento, tá? Eh, Porque, digamos aí, depois a professora Margarida pode falar um pouquinho sobre o tema, temos alguns impulsos positivos e outros impulsos mais contracionistas, tá? Então, impulso contracionista, notadamente a política monetária, não? Com uma taxa de juros real muito elevada, tá? E afetando aqueles setores que dependem mais do crédito e da taxa de juros, tá? E impulsos positivos, expansionistas, a gente sempre pensa na política fiscal, tá? A gente tem falado bastante sobre esse tema, e também sobre a dinâmica que a gente vê no mercado de trabalho, tá? Ou seja, com um forte crescimento da população ocupada e com um crescimento também dos salários reais, tá? Então, de qualquer forma, então temos um PIB em 4 trimestres que está crescendo menos, que tinha fechado o ano passado a 2,3, agora 2, e dentro, quando a gente abre pelo lado da oferta, temos a heterogeneidade que a gente está comentando. Pelo lado da demanda, tá? Quando a gente vê o acumulado em 4 trimestres, o consumo das famílias está crescendo 1,2%, tá? Isso está muito associado ao que a gente falou das transferências fiscais, não? O aumento muito desses impulsos fiscais, como a professora Margarida já tem falado em outras oportunidades, já começaram no final de 2025, então já aparecem no PIB do primeiro trimestre, tá? Então a gente vê esse consumo crescendo 1,2. Outra parte desses impulsos fiscais estão acontecendo agora no segundo trimestre e podem continuar nos próximos meses, tá? Mas, de qualquer forma, o consumo das famílias que tinha crescido pouco no final do ano passado, teve uma forte retomada. O consumo do governo também cresceu, quando se a gente vê o acumulado em 4 trimestres, 2,3%, tá? O que mostra um pouco eh, a forte expansão que temos tido, não só neste primeiro trimestre, mas também já no final do ano passado, com a demanda de bens e serviços por parte do governo, tá? E por último, a gente tem o investimento que tem crescido, se a gente pega 4 trimestres, o número dá 0,4, tá? Ou seja, mostra que a formação bruta de capital fixo, na métrica de 4 trimestres, está crescendo muito pouco, tá? Isso se reflete muito na taxa de investimento, que se encontra num patamar muito baixo, não? Continua 16,5% neste primeiro trimestre, tá? No caso do investimento, tem sido destacado por alguns analistas o forte crescimento que teve na margem, não? Ou seja, só no primeiro trimestre. O investimento cresceu 3,5%,
0,4% comparado ao quarto trimestre do ano passado, mas isso tem duas razões. Uma, que tem uma base de comparação, quarto trimestre do ano passado, muito baixa, tá? Que estava muito baixa, e dois, que teve uma plataforma de petróleo que foi contabilizada agora no primeiro trimestre, que tem provocado esse aumento elevado do investimento no trimestre, 3,5%. Mas em um contexto em que o investimento está crescendo 0,4, tá? O outro, então, quando a gente vê o que está acontecendo, o consumo das famílias 1,2, o consumo do governo 2,3, tá? Você temos um perfil em que o consumo cresce dentro da demanda doméstica, cresce muito mais do que cresce o investimento, tá? Por outro lado, quando a gente olha para a demanda externa, ela vê que teve eh, um comportamento negativo, tá? No PIB agora no primeiro trimestre. Algumas das contas que estão sendo feitas mostram de que se a demanda doméstica no primeiro trimestre cresceu 1,3, a demanda externa teve uma contração, tá? Provocou uma contração da demanda total de mais ou menos 1,2%, então menos 1,2%. Isso está associado a que no primeiro trimestre deste ano teve uma queda do volume de exportação, tá? As exportações caíram no primeiro trimestre deste ano contra o trimestre anterior, não? Final de 2025, 1,7, enquanto que as importações aumentaram bastante, não? Cresceram 4,4%, tá? Muito associado, claro, a uma demanda doméstica muito aquecida, muito associado a um câmbio, uma moeda brasileira, o real, mais apreciado, não? Que tem permitido um estímulo das importações, tá? Então, nas importações teve um aumento de bem de capital, tá? Que, claro, se refletiu nesse aumento que eu falei no trimestre no investimento, tá? Mas quando a gente olha em quatro trimestres, quando a gente olha a outra métrica que o que, digamos, se adapta, quatro trimestres, as exportações cresceram 7,4 e as importações 1,2. Mas na margem, tivemos uma contribuição negativa da demanda externa, não? De 1,2%. Num contexto, não? Na margem, num contexto de câmbio apreciado e economia aquecida, bastante aquecida. Tá? E nessa relação também da ótica da demanda, a variação de estoques deve ter tido um comportamento positivo, deve ter contribuído com um aumento da demanda de mais ou menos 0,95%, um pouquinho menos de 1%. Se bem que essa contribuição não, é relativamente pequena, tá? Então, esse é mais ou menos o panorama, não? Ou seja, temos uma economia que, por causa que se encontra bastante aquecida e que isso a gente vê basicamente com a forte expansão do consumo das famílias, uma economia que tem uma baixa taxa de investimento, não, de 6,5, uma taxa de poupança muito baixa também, não? A taxa de poupança no primeiro trimestre foi de 15,5%, tá? Então, com um padrão, se temos um padrão de crescimento muito voltado para a expansão do consumo e pouco para o investimento, que é o padrão que a gente está vendo nos últimos anos aqui da economia brasileira. Outros destaques, assim, para continuar a descrição do que a gente está vendo é que o carryover está em um patamar relativamente alto, ou seja, para este ano o carryover ficou entre 1,4 e 1,5 por cento, o que significa que se a economia não crescer nada nos próximos três trimestres, ou seja, no segundo, terceiro e quarto trimestre deste ano, a economia crescer zero,
já temos um PIB, não, para este ano de um pouco maior que 1,4%, tá? O que significa que, como a gente não percebe para os próximos trimestres alguma expansão, crescimentos negativos, não? Especialmente por causa de que ainda temos impulsos fiscais que estão operando neste segundo trimestre, e provavelmente operará no terceiro trimestre. Só para fazer uma conta simples, se o PIB crescer 0,2% no segundo, no terceiro e no quarto trimestre, a economia vai crescer 2% este ano, tá? Isso está levando, tá, a que a maioria dos analistas estejam revisando suas previsões de crescimento para este ano e colocando num patamar um pouquinho acima de 2%, tá? Provavelmente 1,9% ou 2% seja o piso nas previsões de crescimento para este ano, e a gente possa ter alguma expansão um pouco maior, tá? Então, professora Margarida, essas eram minhas primeiras análises assim descritivas, não? Como que você analisaria, não, agora que foram colocados os números, teus pontos de vista sobre a dinâmica de nossa economia? Eu acho que esse PIB que veio além do que aquele que a gente imaginava no início do ano, né, Lixa, que ele tem muito a ver com o impulso fiscal e com um mercado de trabalho muito aquecido, né? Porque se a gente olhar as taxas de juros da economia brasileira, em particular a taxa Selic e as taxas de mercado, a gente está com uma taxa Selic real ex ante chegando a 9% em termos reais, o que é altamente restritivo. Então, não era que a gente não era de se esperar que o consumo tivesse liderado aí a demanda agregada nesse primeiro trimestre de 2026. E aí eu atribuo a dois fatores que você já falou, né? O primeiro deles é um conjunto de impulsos fiscais que vêm sendo adotados, na verdade, desde 2024, mas eu chamo atenção para alguns especialmente importantes nesse ano, nesse início de ano, né? Então, a isenção da ampliação da faixa do imposto de renda, isso é um grande estímulo. Estima-se que um impacto é em torno de 33,5 bilhões de reais, né, que vai ficar como renda disponível privada, né? O crédito consignado para trabalhadores do setor privado, algo em torno de 28 bilhões de reais. É uma medida que vem desde o ano passado, mas o impacto para esse ano está em torno disso, estimado, né? O programa de renegociação de dívidas ainda não está nesse PIB do primeiro trimestre, que ele foi lançado em abril, mas ele vai certamente dar um impulso importante para o nível de atividade daqui para frente, né? O novo crédito imobiliário, desde o ano final do ano passado, que já está em curso, também, né, em novas condições aí do sistema financeiro de financiar o sistema imobiliário e usando parte dos recolhimentos compulsórios sobre poupança. Então, isso também vai liberar crédito na economia, vai impulsionar a demanda agregada e a construção civil. O crédito para reformas residenciais, o impacto aí no mínimo de 10 bilhões de reais. A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, tanto a faixa de pessoas que podem entrar nesse programa passou para 13 mil reais, né? E do imóvel também, que era no máximo 500 mil reais, agora o imóvel que pode ser objeto do programa são 600 mil reais. A ampliação do programa Conta de Luz para todos, a ampliação do programa Vale Gás. Então, são uma série de estímulos que a gente tem aí e que, de fato, respondem por essa performance exuberante, vamos dizer assim, do consumo das famílias, que não era de se esperar. E uma coisa que eu acho também que é importante nessa análise, que você também chamou atenção, é exatamente o padrão de crescimento que a gente está mostrando, né? Esse padrão de crescimento da economia brasileira, ele é muito ruim, porque ele é baseado no consumo, né? No consumo e pelo lado da oferta, ele está sendo liderado pela agropecuária, né? E não é pela indústria. E tem as suas limitações, porque exatamente o setor agropecuário é um setor que depende muito de condições de safra, de condições climáticas, de condições internacionais. Então, ele não é objeto de política
de aceleração ou desaceleração, né? E, claro, embora ele tenha impactos importantes na economia brasileira, ele não tem um impacto encadeador como a indústria de transformação ou coisas desse tipo, né? E a questão de um padrão de crescimento liderado pelo consumo numa economia que já está operando acima do teto da capacidade produtiva. O PIB estimado, né, ele tem várias possibilidades de cálculo, tem várias estimativas, várias metodologias. Então, a gente tem algumas divergências importantes no hiato do produto, que é a diferença entre PIB efetivo e PIB potencial. Então, por exemplo, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, né, o último dado disponível, o quarto trimestre do ano passado, o ano todo, o hiato do produto está em torno de 3,4%. Ou seja, uma economia operando muito acima da sua capacidade produtiva máxima, né? E se a gente colocar o primeiro trimestre desse ano, que ainda não está calculado, esse PIB potencial, esse ato eu diria que aumentou. Então, se você tem uma economia que está sendo movida do ponto de vista da demanda agregada pelo consumo, isso mostra um fôlego muito curto desse crescimento. Isso vai, já está gerando mais inflação e ou desequilíbrio das contas externas, e ou mais importação. E a gente está aqui com um manual de macroeconomia aos nossos pés nesse sentido, né? As importações, o aumento delas é exatamente a contraface de uma economia operando acima do seu limite. E o aumento da inflação, a gente já vem discutindo a inflação, nós temos aí componentes que são de custos, choque de preço do petróleo, mas também nós temos componentes de demanda nessa inflação que se manifesta aí em vários segmentos do IPCA. Então, eu acho que, embora os dados tenham vindo melhores do que a gente imaginava, a gente não pode perseguir esse padrão, né? A gente teria que estar pensando hoje, principalmente com o fim do bônus demográfico, com a baixa produtividade do trabalho, que está todo mundo constatando, a gente tinha que estar tentando mudar esse padrão para permitir que os investimentos florescessem e que os investimentos, então, tomassem a dianteira da liderança, né, do crescimento daqui para frente. Então, quando a gente olha realmente daqui para frente, as perspectivas para 2026, o Lixa colocou, o carry-over é relativamente alto. Agora, a gente sabe que grande parte dos estímulos fiscais, como o projeto Desenrola 2, eles vão começar agora, vão aparecer já no PIB do segundo trimestre. Então, são mais estímulos ao consumo. E nesse ambiente, como é que ficam os investimentos? Se você está estimulando o consumo no momento de pressões inflacionárias também de demanda, os juros não podem cair. E os juros são uma condição necessária, não suficiente, para a recuperação dos investimentos, né? Então, a gente tem aí boas notícias e notícias que não são tão boas assim, porque mostram os limites desse crescimento que a gente está apresentando nesse primeiro trimestre. Basicamente, são essas as minhas colocações. Você está mudo. Eu gostaria só, Margarida, obrigado, de complementar o seguinte, não? Você destacou a expansão do consumo e destaca também que pode ter tido um aumento do hiato do produto, não? Ou seja, o PIB ter crescido, obviamente, muito mais do que seria o PIB potencial e um aumento do hiato do produto. Isso significa que, em termos de política monetária, não? Ou seja, devemos ter uma pressão inflacionária, não? Provavelmente isso deve se refletir em um aumento de demanda agregada, inflacionário, não? Dadas as restrições de oferta, que a professora Margarida também destacou, o que significa que a redução da taxa de juros que estava acontecendo por parte do Banco Central possa ter, digamos, mais críticas ou inconvenientes, não? Isso significa de que a gente deve esperar uma revisão das taxas de juros de mercado para cima, não? É um dado, uma informação que os agentes econômicos vão tratar no mercado financeiro, tá? Especialmente para os juros de curto prazo, não? Para os juros para o período de alguns meses ou de um ano e pouco, esses juros devem aumentar imediatamente, porque este é uma informação, a do PIB, não, de que a economia deve ter ficado no primeiro trimestre deste ano mais aquecida, não? O que, de qualquer forma, os analistas já tinham esperado, estavam esperando, ou seja, que parte
desse aumento do juro de curto prazo já tinha sido feita, não? O problema é que agora temos uma confirmação, hoje tivemos uma confirmação dessas ideias, dessas expectativas que os agentes têm, tá? Então, temos também um efeito sobre política monetária, não? Da informação que hoje temos, tá? Bom. Bom, vamos continuar Isso, então isso. Vamos na continuar próxima analisando. analisando, tá? Ou seja, a gente não tratou mercado de trabalho, não? Informações que saíram também hoje sobre PNAD, que às vezes a gente vai deixar para outro momento, mas que estão, sem dúvida, vinculados ao tema que nós tratamos, tá? Então, a gente agradece a todos pela participação aqui, por ter assistido nosso podcast e a gente espera vocês em outra oportunidade. Obrigados a todos.